Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 56, o testemunho com palavras. Hoje nós queremos falar sobre a maneira do testemunho se realizar. Na realidade, o testemunho se dá através de muitos canais: a nossa própria vida, o testemunho que os outros dão a nosso respeito, o testemunho que Deus dá a nosso respeito, enfim, o testemunho da luz que parte de nossa vida. Tudo isto nós devemos ter em mente. São maneiras de Deus nos usar como testemunho da sua vida, não só de palavras, mas de toda a sua vida. No entanto, as palavras são talvez a maneira mais usual e mais influente de exalar o perfume de Cristo. As palavras, veja bem, porque as palavras são o veículo de comunicação por excelência. Desde a criação do mundo, as palavras têm uma importância muito grande. Aliás, melhor do que as palavras, só as palavras ao vivo, ou seja, como na televisão, nós vendo todo o quadro e ouvindo. Porém, as palavras em si já são importantes, porque nelas se pode meditar. O ser humano tem uma grande capacidade de imaginar, de visualizar, de se abstrair das coisas ao seu redor e imaginar aquilo que está ouvindo. Porém, isto só ocorre quando as palavras são vivas, são palavras cheias de significado. E o que eu gostaria é que você meditasse comigo a respeito deste assunto. Como falar é o nosso primeiro ponto de hoje. A palavra que falamos não deve ser qualquer palavra. Veja lá em Colossenses 4, versículo 6. Nós lemos lá neste texto uma recomendação do apóstolo Paulo a respeito da nossa palavra como testemunho. Seja ela sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavra agradável, temperada com sal, temperada com o testemunho. A palavra em si não significa nada. Há palavras que são vazias, palavras literárias, palavras ocas, e o mundo está cheio destas coisas. Se você passar por uma feira de livros, você verá milhares e milhares de livros escritos, grande parte deles com bobagens, invenções de homens que não transmitem nada, tão somente um passatempo. E das matérias dos jornais, e do que se fala em tantas emissoras de rádio, e das conversas diárias de toda a população de uma grande cidade. Milhares, milhões, bilhões de palavras. Será que estas palavras trazem significado? Creio eu que a maioria não. Mas há palavras que são palavras vivas. O próprio Jesus é chamado na Bíblia de a palavra viva. Em outro lugar, a palavra da vida. Em outro lugar, o Logos de Deus, o Logos eterno, o Verbo de Deus. Tudo isto querendo, no original grego, dizer a mesma coisa. Ele é uma palavra encarnada, uma palavra que se torna vida, que transmite vida. E é o que Deus quer através de nós, através de mim e de você. Que a palavra que sair de nossos lábios seja sempre temperada, agradável e transmita vida. Vamos ver em Atos, no capítulo 28, versículo 17. Se você tem Bíblia, acompanhe agora comigo. Atos 28, versículo 17. O apóstolo Paulo estava preso, foi levado para Roma, e lá em Roma nós o vemos no versículo 17. E aconteceu que 3 dias depois de ter chegado a Roma, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Então veja, Paulo esperou 3 dias, falou na hora certa. Então, guarde isto: como falar na hora certa, a palavra agradável, temperada, não precipitada,
Guarde bem isto. Mais adiante, em Atos 28, 22, nós lemos que pelo fato de Paulo ter falado na hora certa, houve uma boa consequência. No entanto, disseram os judeus romanos: bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta ideia, a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então nós queremos agora ouvir o que tu tens a dizer. Ali não era uma questão de procura de palavras, não eram quaisquer filósofos, literatos que estavam procurando palavras, eles queriam palavras vivas, que traziam significado. Isto porque eles viram na primeira vez que a palavra de Paulo tinha significado. Meu irmão, minha irmã, não jogue palavra fora. Deus quer que a sua palavra seja significativa. E se você disser uma palavra com significado, as pessoas virão buscar a segunda e a terceira palavras. Daí por diante, as pessoas virão a você. Não jogue palavras fora. O que você disser, seja dito com reverência e temperado com sal. Somente diga aquilo que deve dizer e aquilo que Deus possa assinar. Caso contrário, fique calado, será muito melhor. No versículo 31 do mesmo capítulo 28, nós vemos a consequência. Como resultado daquele testemunho de palavras corretas de Paulo, o resultado nós vemos. Ele ficou por muito tempo pregando o evangelho, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Deus abriu portas por causa de uma palavra dita na hora certa e temperada com sal. Preste atenção, uma só palavra sua pode significar uma maneira de Deus abrir grandes portas e você terá oportunidades durante muito tempo. Em 1 João 4, versículo 1, nós lemos uma exortação da Bíblia a respeito das palavras. Você não deve ouvir qualquer palavra, você deve estar atento. 1 João 4, 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Há muitos falsos profetas e você deve estar atento para isto. Guarde bem, você deve estar bem atento aos falsos profetas, os que trarão palavras que não significam nada, pelo contrário, só subvertem. E eu já conheci pessoas que Deus me revelou que eram pessoas do maligno, aparentemente ministros de Deus, mas no fundo a sua ideia, a sua palavra, os resultados da sua palavra eram de consequência tremendamente funestos, malignos, causando divisões, arrasando e destruindo a vida espiritual dos fracos e ingênuos irmãos. Em Colossenses 3,16, nós lemos o seguinte, também a respeito do testemunho com palavras, e é bom que você guarde isto no seu coração. É muito sério este assunto, você deve tomar bastante cuidado com suas palavras, é o que a Bíblia nos ensina. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente com sabedoria. Então, recordando este ponto, até aqui, como falar? Palavra agradável, na hora certa e com sabedoria. Então, guarde bem estes pontos, isso é muito sério, e tomando bastante cuidado com as falsas palavras, falsas profecias, falsos profetas, falsos ensinamentos ou ensinamentos com intenções malignas. Como ouvir? Em Provérbios 13:10 nós lemos que o resultado da soberba é só contenda. A pessoa soberba não quer ouvir nada, só quer falar, e o resultado é só contenda de palavras. As contendas de palavras para nada prestam. Foge destas coisas, como disse o apóstolo Paulo para o seu filho Timóteo. Foge da contenda de palavras, não servem para nada. Também nós lemos lá em Provérbios 13, versículos 13 e 14. O que despreza a palavra perecerá, mas a doutrina do sábio é vida.
Ouça você também, meu irmão, a palavra do sábio. Não ouça a palavra de qualquer um. Não ouça a palavra de qualquer um só porque ele é pastor, só porque ele fala bonito, só porque ele tem fama. Procure a palavra de quem é sábio, palavra que traga vida. Não ouça a palavra daquele que é soberbo, mas daquele que é sábio, daquele que traz vida. Nós temos na Bíblia algumas recomendações ainda a respeito disto. Tiago 3, versículo 12 em diante, a língua e as palavras. Cuidado com a língua. A língua é um instrumento que pode louvar a Deus, mas também destruir e arrasar uma vida. Cuidado com a língua sua e dos outros. A língua traz veneno. Tem um potencial destrutivo terrível. Como uma bomba. Como um objeto causador de grandes e graves incêndios. A língua é terrível. Cuidado com a língua. Através da língua você pode trazer palavras edificantes. Também através da língua, muitas vidas podem ser destruídas e um trabalho arrasado. Cuidado, meu irmão, com a sua língua. Em Apocalipse 19, versículo 9, nós lemos a respeito das verdadeiras palavras de Deus. Com Jesus, verdadeiras palavras de Deus. Vamos atentar para isto. Vamos ouvir verdadeiras palavras. Anote este ponto, se as palavras são verdadeiras. Em Apocalipse 19, 10, ainda nós lemos que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Qualquer coisa que seja uma profecia, palavra inspirada, qualquer palavra pretensamente vinda da parte de Deus, deve ser provada, deve ser analisada para saber de seus resultados. E o resultado da palavra que vem de Deus, verdadeiramente de Deus, é que exaltará Jesus, glorificará Jesus, enaltecerá o nome de Jesus e não da pessoa que fala. Se a palavra glorifica quem fala, esta palavra não é de Deus. Mas se a palavra glorifica Jesus, esta palavra é de Deus. Vamos começar a provar, a analisar as palavras. Em Apocalipse ainda 19, 13, nós lemos o nome pelo qual se chama aquele homem, varão, conquistador, guerreiro, poderoso, Senhor dos exércitos, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada, a palavra viva, e o Espírito de Jesus em você, o Espírito Santo, pode fazer também com que suas palavras sejam vivas. Vamos ver agora alguma coisa a respeito dos resultados da palavra temperada com sal, da palavra dita a seu tempo e naqueles ouvidos que sabem ouvir. Nós já falamos sobre isso. Cada um vede como ouvis, foi a recomendação de Jesus. Preste atenção nisto. E o resultado da palavra dita a seu tempo, palavra temperada, palavra de Deus, vinda de Deus, e em ouvidos que sabem ouvir, são resultados positivos, frutíferos, resultados agradáveis a Deus. Atos 2, 11 e 12. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Resultado de palavras vivas. Pedro e os irmãos batizados no Espírito Santo falavam palavras vivas e toda uma população se convenceu de que realmente eles eram de Deus. Mais adiante ainda em Atos 2 nós lemos versículos 21 e 22. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que se invoca? Com palavras: Senhor Jesus, Senhor, clame o nome de Jesus, Senhor Jesus. Apele para Jesus com palavras. Se estas palavras com que você apelar a Jesus forem verdadeiras, haverá resultados. Você será salvo. E veja bem que isto é significativo em extremo. E diz ainda em Atos 2, 40 e 41, que com muitas outras palavras eles testificavam e exortavam: salvai-vos desta geração. E como consequência, quase 3.000 foram salvos e batizados naquele dia. Você quer ver resultados positivos, frutíferos da palavra viva? Então comece a pegar as origens da palavra em Deus, com santidade, na hora própria,
temperada com sal a palavra, temperada com um bom testemunho, e em ouvidos agradáveis, ouvidos bons de ouvir, o resultado não se fará esperar. Haverá resultados e muitos. Deus confirme isto no seu coração. Amém.